texto bem conhecido da palavra de Deus. Acredito que vocês já acharam. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Até aqui, irmãos. Salmos capítulo 23, nós temos talvez um dos versos mais conhecidos da Bíblia, que é: o Senhor é meu pastor. E na maioria das versões que nós mais escutamos é: nada me faltará. É um dos versos tão conhecidos que hoje em dia está em para-choque de caminhão. Às vezes o cara nem nunca frequentou uma igreja, mas está lá no para-choque do caminhão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está nos banners, está na Bíblia aberta em casa, talvez daquele povo mais antigo, que abre a Bíblia lá e deixa a Bíblia aberta. Ou é no Salmos 91, ou é Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses dias eu fui lanchar numa lanchonete, e debaixo do lanche do hambúrguer, irmão, debaixo da foto do hambúrguer estava escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei: meu Deus, está em todos os lugares esse versículo. Sem dúvida, talvez seja o versículo mais conhecido depois de João 3,16. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A grande questão é que, de tanto nós escutarmos essa verdade, talvez essa verdade que o tempo todo é dita nos outdoor, na placa do caminhão, nos banners, na Bíblia aberta, talvez às vezes nos falta um pouco mais de revelação daquilo que de fato o Senhor está falando a nós. Se você vê um filme de comédia mais de uma vez, de repente você assistiu o mesmo filme 10 vezes, bem provável que quando aquele ator fizer aquela piada novamente, você vai parar de rir. Por quê? Porque você já ouviu aquilo várias vezes. E sem querer, irmão, às vezes parece que nós vemos esse texto para todos os lados, e aquilo acaba perdendo de fato a revelação e da profundidade do que é: o Senhor é meu pastor. E na maioria na melhor versão é: de nada tenho falta. Na versão original, aonde é de nada tenho falta, nos faz levar a outro contexto que de fato é o que o texto está querendo nos dizer. Eu sei que talvez na maioria das vezes eu e você nós escutamos desde pequeno na igreja: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Geralmente é quando o irmão está compartilhando algo com você, algum problema da casa dele, um problema financeiro, ou então está compartilhando algum problema de saúde. Aí vem aquele irmão e fala assim: o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. E não deixa de ser uma mentira, irmãos, porque de fato o Senhor cuida de nós. De fato o Senhor não nos deixa faltar nada. Mas a revelação principal desse texto é: o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, eu não tenho falta alguma. Amém? Uma certa ocasião, houve um concurso de narradores nos Estados Unidos, e eles selecionaram 100 narradores para poder se apresentar, para saber quem que seria o vencedor o melhor narrador. E eles escolheram exatamente o Salmos 23 para narrarem, contarem ele como se fosse uma história. E isso é uma história verídica. E quase no final desses 100 narradores que estavam narrando, tinha um senhorzinho de idade, já bem avançado em idade. Ele começa a contar, a narrar o Salmo 23. E os jurados, antes deles terminarem não tiveram nem forças para poder dar nota para a narração daquele senhor. E eles disseram o seguinte para ele: olha,
Todos os outros narradores que passaram por aqui, eles falaram sobre o salmo do pastor. Todos eles falaram daquele salmo que fala do pastor. Mas parece que você conhece o pastor do salmo. O que nos falta, irmãos, é conhecer, é entender, não só o Deus, aquilo que o Senhor pode nos proporcionar, ou aquilo que o Senhor pode nos dar, mas sim entender o pastor que Ele é. Se eu pudesse dar uma mensagem, o tema para essa mensagem de hoje seria: quem é o pastor? Você conhece o pastor? Eu gostaria de, antes de dar algumas características sobre o pastor, eu gostaria de falar algumas características da ovelha, antes de falar mais sobre o pastor. A primeira característica das ovelhas é que existem mais de 800 a 1000 espécies diferentes de ovelhas. Sabe quando você fala de raça diferente de cachorro? Tem o Bulldog, tem o Pitbull, várias raças diferentes. Existe mais de 800 a 1000 raças diferentes de ovelha. Aí talvez isso nos faz entender um pouco porque eu e você, de repente nós somos diferentes dos nossos irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus vai nos dizer que existem muitas ovelhas no meu aprisco. Jesus vai falar sobre isso. Aí a gente vem com um culto, numa proposta de quarta-feira, irmão, aonde muitos aqui ficam perguntando: e por que a gente traz um pentecostal aqui se a nossa igreja não é pentecostal? Por que a gente traz alguém de determinada vertente se a nossa igreja não é essa vertente? Irmãos, nós somos ovelhas diferentes, mas ovelhas do mesmo pastor, amém? A proposta da quarta-feira é exatamente isso: servir uma mesa onde todos podem se assentar, onde todas as raças de ovelhas vão poder testemunhar e sentar juntos. Inclusive isso tem um pouco a ver com a segunda característica da ovelha, que é: ovelha não sabe viver sozinha. Existe uma grande frase, agora eu esqueci de quem que é a frase, que é a seguinte frase: nenhum homem nasceu para ser uma ilha. E as ovelhas também são do mesmo modo, elas não sabem viver sozinhas, elas precisam viver em bando. Elas precisam viver juntas uma das outras. Elas precisam viver em comunidade. E é isso que nós devemos aprender com as ovelhas, aprender a viver em comunidade. Irmão, não se isole. A força das ovelhas está em viver em comunidade, amém? Terceira característica da ovelha: as ovelhas, elas têm medo de tudo. A ovelha, ela pode estar em frente a uma nascente de água e não bebe por medo. Uma ovelha sem pastor pode chegar a morrer de sede. Irmão, sabe quando o salmista está falando aqui para a gente, se não me engano no versículo 4, guia-me pelas águas tranquilas. Sabe por causa de quê que o pastor precisa levar a ovelha nas águas tranquilas? Porque a ovelha, ela é tão medrosa que ela pode se assustar com o barulho da água. Então o pastor, ele precisa guiar essa ovelha até as águas tranquilas, para que ela consiga beber, se alimentar, se saciar. E é isso que o Senhor faz conosco. Às vezes a gente tem tanto medo de se aproximar e de beber da fonte de Deus, que nós podemos acabar morrendo. Uma ovelha, irmão, que vive sozinha, que não tem pastor, algumas costumam a morrer de sede. Isso é real. Porque ela pode estar morrendo de sede, mas quando chega num riacho, ele é barulhento, ela sai correndo, porque ela é medrosa. Mas deixa eu te falar, existe um bom pastor, que nos leva a águas tranquilas. Ele está disponível para mim e para você nessa noite, a nos saciar neste lugar. E todo medo que nós temos será quebrado. Nós poderemos saciar, todo medo de se aproximar dos moveres de Deus será quebrado essa noite em nome de Jesus.
Quarta característica da ovelha é: a ovelha ouve a voz do seu pastor. João 10, a partir do versículo 25, o texto bíblico vai nos dizer: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A quarta característica das ovelhas é que ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe exatamente quando é o seu pastor que está falando. É isso que Jesus está dizendo para nós no texto bíblico. Vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. É tão sério quando no versículo 3 de Salmos 23 vai dizer: guia-me. Por que guia-me? Porque ele grita, ele fala. Quando a palavra de Deus vai nos dizer sobre o passar sobre o vale da sombra da morte, o texto bíblico está nos falando o que, irmãos? As ovelhas, elas precisam ser levadas a lugares, é um oásis. As ovelhas, elas não se alimentam diretamente dentro do seu curral, elas precisam sair do curral e precisam ser guiadas pelo pastor até a oásis. Porque na maioria das criações em Israel, nos tempos antigos, elas viviam e eram cuidadas no meio do deserto. E no deserto também existe vales que eram parecidos mais com montanhas, com grandes depreciações, onde tinham umas quedas que uma ovelha poderia passar em caminho bem curto e cair. Então, quando o texto bíblico está nos dizendo que ele nos guia, o cajado dele nos consola, está falando que os pastores eles poderiam cantar. Existia uma grande estratégia que os pastores eles cantavam, a ovelha identificava a voz do pastor e elas formavam uma fila e passavam por aquele vale perigoso. Uma das características da ovelha de Deus é que elas escutam a voz do seu pastor. Alguns de nós estamos caindo em algumas trevas, passando pelo vale da sombra da morte, simplesmente por não escutar e não identificar aquilo que o Senhor está falando. O Senhor está gritando: vem, façam fila. E muitas das vezes nós caímos porque nós não identificamos a voz do nosso pastor. E agora eu gostaria de falar algumas características do pastor. Em João capítulo 10 mesmo. Só que no versículo 4. Perdão, Lucas 15. Não, perdão. Tirei print errado. João 10. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o meu Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A primeira característica do pastor é que ele é bom, irmão. O pastor sabe exatamente aquilo que é melhor para mim e para você. Também no cuidado das ovelhas, é muito interessante a forma que o pastor ele lida com as ovelhas. Existe uma história também muito famosa de um grupo turístico que estava visitando Israel e tinha um ônibus apresentando algumas ovelhas, levaram eles a alguns lugares conhecidos de ovelhas, e todo mundo ali admirando as ovelhas. Nossa, que lindo! Nossa, olha aquele pastor cuidando das ovelhas. E de repente vem um pastor com um cajado e quebra a perna de uma ovelha, e o pessoal do ônibus fica doido.
Vamos chamar o pessoal que está maltratando as ovelhas. Vamos chamar o pessoal da proteção dos animais, porque ele está maltratando a ovelha. Até um outro guia turístico vir e explicar, não, ele está cuidando dela, porque aquela ovelha ali é uma ovelha muito rebelde, então a gente precisa quebrar a perna dela para que ela, para poupar a vida dela, porque pode acontecer dela estar num aprisco e ela cair. Aí sabe o que acontece quando o pastor faz isso? Você acha que isso facilita a vida do pastor? Não. O pastor, ele pega a ovelha no colo, irmão, e ele volta com ela no colo para casa. A primeira característica do bom pastor, é que ele é bom. Aquele que tem cuidado de nós, ele é o Deus bom. Eu sou o bom pastor, eu sei doar a minha vida por vocês. Eu sei exatamente o que é melhor para vocês. Eu levo vocês a águas tranquilas. Eu guio vocês pelo vale da sombra da morte. Algo interessante que nós precisamos entender é porque nessa perspectiva que nós temos, que o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada, às vezes nos deixa entender que nós nunca passaremos pelo vale da sombra da morte. Não, o texto já está dizendo que nós passaremos, mas deixa eu te dizer, no dia que passarmos, nós teremos o bom pastor. Amém? A segunda característica do pastor, o pastor vive contando ovelhas. Se você lembrar de Lucas capítulo 15, aquela parábola famosa, Lucas 15, versículo 3, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. O pastor, ele está sempre contando as suas ovelhas. E algo que o Senhor ministrou no meu coração mais cedo, é que o Senhor preparou o dia de hoje para contar ovelhas. Assim como nós acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 15, ele deixa as 99 que já estão seguras, guardadas, mas ele se importa com aquela que ficou para trás. Talvez você chegou aqui essa noite, não sei que tipo de ovelha você se encontra aqui, de que maneira que você vai se identificar hoje, mas talvez você seja a ovelha que está precisando ser encontrada de volta. Talvez você seja a ovelha que se perdeu no meio do caminho e precisa que o bom pastor te resgate. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje chegou o dia que o bom pastor está te trazendo de volta, irmão. Está te colocando de volta nos ombros. Salmos 23, verso 6, vai dizer: sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Existia uma grande tradição naqueles tempos, aonde quando alguém estava recebendo alguém em sua casa, irmãos, aquela pessoa que estava recebendo aquele hóspede, ele era responsável pela segurança daquela pessoa. Hoje eu fui buscar os meninos no aeroporto, o Eto e o Davi, e a partir do momento que eu encontrei eles lá no aeroporto, eles passaram a ser de minha responsabilidade. E existia essa tradição judaica onde o hóspede que estava chegando na cidade, ainda mais se ele fosse uma pessoa importante, a pessoa que estava recebendo a visita, ela mandava 2 seguranças receber aquela pessoa, escoltar aquela pessoa.
recebia aquela pessoa e quando ela estivesse indo embora, aqueles 2 seguranças também levavam aquele visitante até a porta da cidade, escoltando ele. Por quê? Porque se você está visitando a minha casa, você é meu hóspede, você faz parte da minha responsabilidade. E quando Davi está dizendo para nós aqui, que ele habitará na casa do Senhor todos os dias da vida dele, enquanto ele viver, ele está fazendo menção, irmãos, a essa tradição antiga. E sabe o que ele está dizendo para nós? Eu tenho 2 seguranças, bondade e misericórdia me acompanharão e me seguirão todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Enquanto eu habitar na casa do Senhor, eu faço parte, eu estou debaixo da sua segurança, eu estou debaixo da sua mão, eu estou debaixo dos seus cuidados. Irmão, deixa eu te dizer, hoje é uma noite de voltar a habitar na casa de Deus. Quem é o pastor, irmão? Não deixe que a tanta repetição desse salmo nos faça perder o sentido de verdade de quem é o pastor. O bom pastor, ele dá vida pela ovelha. O bom pastor, ele cuida da ovelha, ele leva águas tranquilas, ele leva as pastos verdejantes, ele nos guia no vale da sombra da morte. Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós a tempo todo. O tempo todo cuida de nós, nos guarda e nos protege, irmãos. Se Ele é o nosso pastor, irmão, nós não temos falta de nada. Nós não precisamos de nada. Nós só precisamos voltar a habitar na sua casa. E a fidelidade, e a bondade, e a misericórdia dEle nos acompanhará todos os dias. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu gostaria de fazer alguns convites aqui, nessa noite. O primeiro convite é para você, irmão, que você vai falar: pastor, eu sou a ovelha que ficou para trás. Eu preciso ser pegada no ombro hoje, jogada nos ombros de Jesus e retornar de volta para a casa dele. Voltar de volta para aquele lugar de proteção, de cuidado do meu Pai. Se existe alguém aqui que precisa voltar para a presença do Senhor, levante suas mãos. Se existe alguém aqui que tem andado distante da proteção do Senhor, levante suas mãos. O segundo convite que eu gostaria de fazer, para você que tem se sentido sozinho, desamparado, e essa verdade encontrou seu coração hoje. Você tem um pastor, você tem alguém que cuida de você e que dá a vida por você todos os dias. Você que tem se sentido ansioso, a revelação dos céus para nós é: bondade e misericórdia te seguirão, te guardará todos os dias. Espírito Santo, fica à vontade para trazer a revelação dos céus para nós essa noite. Flua no meio de nós, trazendo a revelação do bom pastor. Espírito Santo, ministra os corações aqui neste lugar, que nós somos pastoreados diretamente por Ti, Jesus. Nós temos um pastor e não temos falta de nada.
quando o problema vem, quando a má notícia vem, nós não temos falta de nada, pois nós somos guardados e protegidos por Ti, Jesus. Nós temos dois seguranças que nos protegem e nos seguem, nos guarda o tempo todo. Meu irmão, você não está sozinho e desamparado.